que é colaborador, né, vinculado ao LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Professor Laerte, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui sobre essa situação. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde a todos que nos acompanham, né, todos os ouvintes da Rádio Sagres, e obrigado pela oportunidade, pelo convite para poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente tem feito na Universidade Federal de Goiás, principalmente no que diz respeito ao monitoramento do bioma cerrado. O LAPIG trabalha com base nos dados do INPE, professor. E como é que vai funcionar isso a partir de agora? Tá. Rapidamente, o LAPIG trabalha em parceria com o INPE. Tá? Em 2016, teve início um grande projeto, tá, chamado FIP Monitoramento. FIP quer dizer Forest Investment Program, ou seja, é o monitoramento do bioma cerrado que foi financiado com recursos internacionais. Esse projeto foi coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e os recursos foram gerenciados pelo Banco Mundial. E nesse projeto chamado FIP Monitoramento, o INPE ficou responsável por gerar os dados de desmatamento, gerar os polígonos de desmatamento, e ao LAPIG da Universidade Federal de Goiás coube duas atividades principais. Primeiro, determinar a confiabilidade dos dados gerados pelo INPE, ou seja, determinar com que precisão, com que acurácia o desmatamento estava sendo detectado. E a segunda atividade que coube a nós, do LAPIG, UFG, foi desenvolver uma plataforma para disponibilizar esses dados. A plataforma se chama Cerrado DEPAT, tudo junto, Cerrado DEPAT, DPAT.ufg.br. Professor, e o que está acontecendo agora, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente, aqui para mim, para o Kleber Ferreira, e claro, principalmente para quem está nos ouvindo, qual é o processo que está em curso no INPE? É uma decisão do governo federal que retira recursos e por isso o monitoramento não vai ser mais realizado? A gente vai realmente ficar às cegas sobre o desmatamento no Cerrado? O que acontece é que o Cerrado, até 2016, não era monitorado de forma oficial, ou seja, não tínhamos dados gerados pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, melhor dizendo. O único bioma que tem, ou que tinha, né, até então, um monitoramento oficial era a Amazônia. E, nesse sentido, o Fundo para o Clima, que é um fundo internacional, reúne governos de vários países, decidiu apoiar o desenvolvimento de um sistema para o monitoramento oficial do Cerrado. Então, a partir de 2016, nós começamos a ter, então, um sistema, dados oficiais. Então, nós tivemos recursos para 2016 até 2021. Esse recurso, gerenciado pelo Banco Mundial, ele foi finalizado, nós deixamos de ter acesso a esse recurso no dia 30 de dezembro agora de 2021. Então, o que vai acontecer é que para que o sistema que foi desenvolvido, todo o conjunto de protocolos, para que nós possamos monitorar o Cerrado, né, com bastante precisão, esses recursos agora nós temos aí uma incerteza muito grande, da onde que esses recursos vão vir, né? Então, o que acontece é que tanto equipes do lado do INPE quanto aqui da UFG foram desmobilizadas. Entendi. E já há uma negociação em curso, o INPE, a UFG, enfim, buscou que se incluísse no orçamento do governo federal a manutenção dessa pesquisa e houve uma negativa ou não, professor? Ok. Bom, primeiro lugar, uma vez que foi instituído o monitoramento oficial do bioma cerrado, seria um escândalo político-ambiental, por assim dizer, esse monitoramento deixar de existir. É como falar que a Amazônia vai deixar de ser monitorada. Assim agora é com o bioma cerrado, né? Que proporcionalmente falando, tem uma situação muito mais grave do ponto de vista ambiental, de vulnerabilidades ambientais, do que a própria Amazônia. Então, nós falarmos que o monitoramento do desmatamento, de queimadas,
emissões de gases de efeito estufa no bioma cerrado, esse monitoramento vai deixar de existir. Isso, para mim, não existe essa possibilidade. O Ministério da Ciência e Tecnologia já manifestou todo o interesse e o empenho necessário para que esse monitoramento tenha continuidade. E, a princípio, esse monitoramento ele vai ser bancado, vai ser financiado com recursos do chamado FNDCT, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo gerenciado pela FINEP. Mas, ainda que nós tenhamos, né, hoje o FNDCT, ele tem, em tese, cerca de 8 bilhões e meio de reais para 2022, há uma previsão deste montante de recursos, nós não temos ainda a certeza absoluta que esses recursos, de fato, serão disponibilizados. Então, existe hoje uma incógnita. Agora, o que acontece? Por um lado, eu não tenho dúvidas que o monitoramento, de uma forma ou de outra, ele vai ter continuidade. Mas essa desmobilização de equipes é algo que, em si, já traz um dano grande, né? Porque aí, para nós nós retomarmos o monitoramento, significa trazermos novas pessoas, etc. Então, isso já tem um impacto. Entendi. Bom, então, apesar da incógnita, a gente já tem prejuízos, impactos, né, que podem ser previstos. Kleber Ferreira, a gente está conversando com o professor da Universidade Federal de Goiás, Laerte Guimarães, que é vinculado ao LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, sobre o monitoramento do desmatamento e outros fatores envolvidos no Cerrado. Kleber. Pois é, professor Laerte Guimarães Ferreira, prazer voltar a falar com o senhor. E o meu questionamento é o seguinte, professor. Como esse é um tema que não interessa exclusivamente à comunidade que vive onde o Cerrado está, e muito menos ao país onde o Cerrado está. Esse é um tema de interesse mundial, já que o Cerrado, além de berço das águas e da vida, exerce um papel muito importante em termos de equilíbrio do tempo, da temperatura, das condições climáticas do mundo. A partir disso aí, não há condição de buscar novos investimentos internacionais, mostrando esta importância, a importância que o seu próprio trabalho já demonstrou isso outras vezes em artigos, em publicações. Não é possível tentar esse dinheiro também, já que a gente fica sempre com o pé atrás em relação ao Ministério de Ciências e Tecnologia? Bom, excelente pergunta, Kleber. Boa tarde para você. Olha, o Cerrado, de fato, ele tem uma importância mais do que regional, mais do que nacional, uma importância global. Por esta razão, nós temos vários investimentos para pesquisas no bioma Cerrado, investimentos, por exemplo, no caso, voltando a falar do FIP monitoramento, investimentos que vieram no âmbito do Fundo para o Clima, né, um fundo internacional. Então, nós continuamos, sim, né, a buscar recursos. Hoje, uma parte do trabalho que nós desenvolvemos no LAPIG, no que diz respeito não somente ao Cerrado, mas também com foco no Cerrado, também vem por meio de financiamentos internacionais. Agora, obviamente que nós precisamos, então nós temos outras iniciativas em curso, né, e não só do LAPIG, voltadas ao monitoramento do Cerrado, financiadas, por exemplo, pelo governo da Noruega. Então, existem essas iniciativas. Agora, é fundamental que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, possa gerar números de desmatamento, de queimadas, etc., emissões, né? Números que sejam oficiais. Então, nesse sentido, é muito importante que o governo federal, hoje eu diria que há um entendimento, em parte, eu falo, as pessoas com as quais eu lido no governo têm um entendimento da importância do Cerrado, da importância do monitoramento do Cerrado. Agora, é importante que o governo federal, como um todo, incorpore, né, a importância, a necessidade desse monitoramento e faça o devido planejamento para que esse monitoramento ocorra, inclusive o planejamento do ponto de vista orçamentário. Mas eu queria também, Kleber, se você me permite, complementar, né, a resposta anterior que eu estava falando com o Rubens sobre a questão do impacto. É muito importante dizer que quando a Universidade Federal de Goiás ela participa de um projeto voltado ao monitoramento do bioma Cerrado,
No âmbito desse projeto, nós temos alunos de graduação participando, né? São chamados bolsistas de iniciação científica, nós temos alunos de mestrado, nós temos alunos de doutorado. Então, toda vez que a Universidade Federal de Goiás se envolve em algum projeto em que nós temos assim resultados tangíveis, né, práticos, enfim, entregas, nós também temos associado a esse projeto, a esses resultados, nós temos a formação de recursos humanos, nós temos o desenvolvimento de várias pesquisas. Então, não é só a questão do dado que está hoje com essa incerteza, será que esse dado vai ter continuidade? Mas, na verdade, nós também temos interrupção de pesquisas. Mas, e aí, mais uma complementação, aí agora a sua pergunta, eu diria que nesses tempos muito sombrios que nós temos vivido, né, nós estamos vivendo, de certa forma, um caos no país, né? A gente está percebendo uma ausência de planejamento em várias agências governamentais, órgãos governamentais importantes. E aí é importante lembrar, ou eu diria que os prejuízos só não são maiores por conta que nós temos uma sociedade civil organizada, né? Nós temos entidades muito sérias que têm dado continuidade a vários projetos que deixaram de ter o devido apoio, inclusive do ponto de vista orçamentário, por parte do governo federal. Eu vou emitir aqui, viu, Rubens, uma opinião já informando ao nosso ouvinte, ao telespectador, ao nosso internauta. Nós não estamos falando aqui, não é de um desmatamento para plantar, não é isso, não é sobre isso o assunto. O tema é muito mais, mas é muito mais sério do que se possa imaginar. Quando você fica com esse calor de arrebentar a sua pele, ou com um clima extremamente seco, ou com chuva excessiva, muita chuva em pequeno espaço de tempo, quando você não está suportando os raios solares passando com muita intensidade ao mesmo tempo, tudo isso tem a ver com o cerrado, que é um ponto de equilíbrio muito importante para o clima mundial. Então, a gente está debatendo um tema seríssimo, seríssimo, que, assim, o quanto você pensar que é sério é mais, porque é um tema que envolve a vida em todos os seus sentidos, da vida do inseto até a vida humana, da vida zoológica, a vida biológica, muito sério. E tomara que o governo brasileiro, que as autoridades brasileiras, o professor Laerte diz que tem parte delas que estão sensíveis, possam entender essa importância, porque é algo muito sério, de consequências muito drásticas em curto espaço de tempo, se não for tomada uma providência imediata. O professor Laerte já esclareceu as minhas dúvidas, Rubens. Caso você queira, tenha mais algum questionamento, fique à vontade. Sim, professor. Desculpa, Kleber, eu só queria dizer, eu queria lhe agradecer pela ponderação que você acaba de fazer. Extremamente importante. E é muito importante que a gente fale o seguinte: a questão ambiental, quando a gente fala de bioma cerrado, de questões ambientais, nós estamos também falando de economia. Porque, obviamente, os problemas ambientais que nós já estamos vivenciando no bioma cerrado, né, que estão associados, por exemplo, obviamente, consequências de desmatamentos, etc., estão impactando diretamente a produtividade do agronegócio. Então, hoje, nós já temos, né, nós temos no bioma cerrado como um todo, mas no estado de Goiás em particular, nós temos duas tendências muito preocupantes. De um lado, temperaturas cada vez mais elevadas, e do outro, precipitações cada vez mais reduzidas. Tá? Então, nós estamos falando em um impacto que já está acontecendo sobre a produção de alimentos. Então, nessa questão, é muito importante esclarecer para a sociedade que nós não estamos falando aqui por caprichos, né, essas preocupações. Não, nós estamos falando da ameaça, por exemplo, à produção de commodities no estado de Goiás. E, nesse sentido, eu queria só aproveitar para fazer uma rápida divulgação. A Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Estado de Goiás, em parceria com o próprio INPE, criou recentemente o Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais para o Cerrado. E esse centro está gerando já previsões de tempo e clima para o Estado de Goiás com um nível de detalhe e uma precisão sem precedentes. E isso vai ter um impacto muito positivo sobre o agronegócio
entre muitos outros impactos. Então, eu diria que a Universidade Federal de Goiás tem feito bastante o seu papel, e nós temos que transformar as questões ambientais não em mais um desafio ou em empecilhos. Nós temos que transformar a questão ambiental, a preocupação ambiental, em aliado da produção de alimentos. Nós temos que transformar o clima em um aliado. Então, eu diria que a Universidade Federal de Goiás, por meio de várias iniciativas, tem trazido aí colaborações, resultados importantes, e eu particularmente espero que o quanto antes a gente retome esse monitoramento do bioma cerrado, porque é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. É claro que é um assunto fundamental aqui para o sistema Sagres, né? A gente valoriza muito temas como educação, como saúde, mas também muito a sustentabilidade, que está entre os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, a Sagres, que faz parte dessa agenda. Enfim, vamos continuar falando sobre isso. Um abraço para o senhor, um ótimo trabalho aí e a melhor sorte nesse ano de 2022, inclusive no monitoramento do nosso Cerrado. Com certeza. Muito obrigado, Rubens, Kleber, pela oportunidade. E eu estou sempre à disposição da Rádio